Vamos lá, galerinha. Uma bela manhã. Nossa, acordei 6h30 e pensei, porra, você deu uma aula de matriz agora? Ah. Mas queria. Página 30, exercício 1. Calcule determinantes da matriz aplicando as propriedades quando possível. Ah, tu vê, ó, ele está sugerindo aplicar a propriedade quando possível. Peraí. Eu não vou sujar minhas mãos. Quanto? Por quê? Isso, aí tu dá aquela... O ideal é dar uma justificadinha. Pois possui duas filas iguais. Certo? Pois possui duas filas iguais e só por isso. 2, 2, 2, 0, 0, 0, 1, 3, menos 1. 0. Pois... Isso, possui uma fila nula. Show de bola. Depois... 1, 2, 3, 2, 4, 6, menos 1, 5 e 1. Essa não vimos, né? Mas uma fila é igual ao... Mas a gente chegou a isso nessa propriedade? Então como é que a gente pode concluir isso? Por quê? Se fosse tão cuidadoso antes, temos que ter uma justificativa agora, né? Todos os elementos vão ficar para a vez. Se fosse, por exemplo, porque daí vai diminuir no final. Quase. É porque assim, na verdade, nós estudamos sim. Nós estudamos, só que estudamos as propriedades picadas. Agora, o que a gente acabou de estudar minutos atrás explica o fato de a gente poder dizer que essa é zero sem peso na consciência. Só que eu queria saber qual é a concatenação de ideia que precisa para tu provar o que eu estou te pedindo aqui. Nós acabamos de estudar que quando a gente multiplica uma fila por um número real, o que acontece? O determinante fica multiplicado por este número real. Certo? Qual era o determinante quando as filas eram iguais? Quando tinha filas iguais? Era zero o determinante. Espera aí. Se eu divido isso aqui por 2, dá filas iguais. E o determinante daria? Então quer dizer que o da outra era 0 vezes 2. Concorda comigo? Tu viu como dava de provar? E teu cérebro até poderia ter feito essa conexão. Mas se tu não externa isso, né? Teoricamente, uma questão, né, discursiva, tu acaba perdendo essa justificativa ao menos. Então a justificativa para isso aqui são duas, na verdade, né? O fato de quando eu multiplico uma fila por um número real, o determinante fica multiplicado pela fila, pelo valor que eu multipliquei a fila, e quando duas matrizes têm linhas iguais, o determinante é zero. Juntando essas duas propriedades, eu posso lançar a mão de uma nova propriedade, se eu quiser. Qual é a nova propriedade? Multiplicar uma mesma fila. Duas filas iguais por um. Uma fila duplicada mesmo, multiplicada por um número real, ela continua deixando o determinante no... Ótimo, pode ser. Eu diria assim, quando duas filas paralelas são múltiplas, certo? Pronto, o determinante é nulo. Tu vê que legal, isso é uma nova propriedade que a gente está criando a partir das propriedades básicas. Porque se nós começarmos a criar novas propriedades a partir disso, em vez de 10 serão 20, 200. Então, né, a gente não vai escrever essa nova propriedade, mas na prática podemos usar a partir de agora. Bateu o olho numa matriz, viu que duas linhas são, duas filas, pode ser coluna, né? São múltiplas, ou seja, uma é gerada pela outra, multiplicada por um número real qualquer. Aí tu pode dizer que é zero, sem calcular. Desculpa, demora. Então, no trabalho, uma turma poderia botar zero, pois... Sim, só justificar. Sim. Eu prefiro fazer esse tipo de coisa, de repente, num somatóriozinho, entendeu? Eu cobro esse tipo de teoria num somatóriozinho, estilo UFSC, assim. Mas jogar fora seria uma possibilidade. Se tu perceber isso numa matriz, né, tu poderia justificar, sem problema nenhum. Letra D. O que tem essa matriz aqui de especial? Triangular. Ela é triangular, portanto, é só multiplicar a diagonal principal. É outro tipo de matriz glorioso para achar o determinante. Senhor, eu tenho que escrever det? Não, porque as barrinhas assim, ó, sem
não é o colchetezinho, né? Já indica que é o determinante. Então é só colocar o igual mesmo e responder. Dada a matriz. Vamos ver. Oi. Pulei aí, meu Deus. Entra aí. Ah, que interessante, ó. Aconteceu aquilo que eu havia falado. Não podia ser inconsciente. Conscientemente não lembrava disso, não. Essa matriz aí é matriz, daria para dizer que ela é triangular, né? Mas percebe que a diagonal ali é a diagonal secundária, né? Que está presente, concorda comigo? Então, ó, se eu fosse fazer a conta, ia zerar, ia zerar, ia zerar. Ia dar 0 menos 6, zerou e zerou. Por isso, então, que quando o triângulo, né, for na parte esquerda, digamos assim, a gente vai ter que tomar o cuidado e dizer que o determinante é o oposto do produto da diagonal secundária. Muito bem, obrigado por me ajudar a consertar minhas distrações. 1, 2, 4 menos 3 e 6, 4, 9, 3. Dada a matriz, escreva a matriz transposta. Calcule det A e det de A transposta. Não vou. Vou calcular o det de uma delas e vou concluir que o da outra é igual. A não ser que tu ainda esteja desconfiado. E eu era o cara mais desconfiado do mundo. Né? Depois de tanto me arrombar, eu fazia o teste várias vezes e achava que podia ser coincidência ainda. Caso contrário, caso tu esteja confiando nos teus estudos, só vamos calcular o determinante de uma delas. A transposta, vamos ver. 1, 2, 4 menos 3 e 6, 4, 9 e 3. Legal. O det de A seria menos 9, 72, com menos 9, 63. 63 com 24, 87. Então seria, é isso? Não sei, hein, galera. Sabe que eu não confio em mim, hein? Menos 9. 8 vezes 9, 72. Menos 9, 63. 63 com 24, 87. Não, é isso aí. Menos 24. Tudo bem? Menos 24. 54 menos 24? 30, obrigado. 30 com 12? 42. Legal. Det A igual 45. Alguém calculou isso aí, gente? Bateu? Muito obrigado. Qual é o det? Isso aqui já é letra B, né? Quanto é que é o det da transposta? É, né? Por favor, né? E tem... A vida é curta, meu querido. Não dá pra ficar... Vamos acreditar na propriedade, né? Vamos para a próxima. Um paralelepípedo retângulo está representado no espaço de acordo com esse desenho. O volume de um paralelepípedo retângulo pode ser obtido, não acredito, por meio de uma matriz de terceira ordem, em que o módulo determinante dessa matriz... Ah, não, tá de sacanagem. É o volume deste paralelepípedo retângulo. Os pontos no espaço são ternas expressas por x, y e z. Qual é o volume do paralelepípedo retângulo? Poxa, eu vou te confessar que dá vontade de calcular pela técnica clássica, né? Abandonar a maldita matriz. Mas se o exercício exigia... Não, isso aqui vai dar encrenca. Se eu quiser desenhar o meu cara ali, ó, o que eu vou fazer. Eu vou aplicar uma mutreta aqui, ó. Eu primeiro vou desenhar o cara e depois em cima dele vou fazer o meu plano cartesiano. Então tu vê, ó. Um dos vértices está na origem, né? Do plano cartesiano, concordam? 0, 0, 0. O outro vértice está em 0, 0, 4. X, Y, Z, tudo bem? Não é mais um par ordenado, né? Um trio ordenado. Esse cara aqui, ó, que coordenadas tem esse cara aqui? 0, 3, 0.
Parabéns, 030. E aqui? 500. E olha só que legal, ele está te garantindo que dá para calcular o volume desse paralelepípedo fazendo um determinante de terceira ordem, onde, olha só, tu só pega as coordenadas de um dos vértices extremos ali, e assim por diante, ó, parece matemática mais uma vez. O cara faz o determinante disso, é o volume. Não pode, eu duvido, está errado. Vamos ver, vamos ver. Volume é igual. Esse ponto pode ser o A, né? Tanto faz, concordas comigo? Podes fazer o A, o B e o C quem tu quiser. Minha mãe mandou. 500, tá ficando gostosa essa matriz. Ah, não acredito. Talvez eu precise repensar minha ideia sobre a existência. Não é possível, já que é uma matriz triangular, multiplica a diagonal principal. 15 vezes 4, 60. Não tinha unidade, né? Unidade de volume. 60 unidades de volumes, mas eu estou desconfiado. Como é que nós já vimos esse ano, né? Como é que calcula a área de sólidos geométricos ou não? Eu acho que esse ano já passou algum resultado. Acho que eu só comentei, né? Para calcular o volume, por exemplo, de ar nessa sala de aula, basta pegar a área da base e multiplicar pela altura. Resumindo, é fazer aresta vezes aresta, né? Certo? Então, deixa eu ver. Quanto é que mede isso aqui? 4. Quanto é que mede isso aqui? E, aliás, né? A largura 5. 20 é a área do chãozinho. 20 vezes 3. É mesmo, cara. Ó, que legal. Aí a gente deveria se perguntar, e se ele não tivesse com um dos vértices na origem, né? Será que ficaria assim tão simples? Mas interessante a questão. Mais uma aplicação, né, prática aí de matrizes. A última qual foi mesmo para calcular a área de um... Tu lembra daquela? Para calcular a área de um triângulo, não era? O triângulo está desenhado no plano cartesiano, isso aqui era no espaço, né, cara? Mas aquela outra era assim, ó. Tinha o plano cartesiano, tu tinha os vértices do triângulo. E aí calculava como? Isso, fazia uma matriz x do A e y do A, 1. X do B, y do B, 1. X do C, y do C. Calcula esse determinante e não se esqueçam, divide por... Até porque a área do triângulo é a área da, né? Base vezes altura sobre 2, só para ajudar a lembrar disso. Então, aplicações bem interessantes, né, cara, dos determinantes aí de matrizes 3x3. Essa aqui, cara, ó, mais útil ainda eu diria que essa. Essa aqui a gente usa direto no vestibular. É costumeira essa questão no vestibular, tá? Te dá 3 pontos perdidos no plano cartesiano, que não fazem ângulos bonitinhos para tu calcular por outro método, e te pergunta qual é a área desse cara aí. Se o cara não lembra que é por essa técnica, né, achando a matriz ali, putz, o cara, por outras técnicas dá para fazer, mas seria muito encrenca. Muito bom. Essa qual era mesmo? Questão 3. Vamos para a próxima. Citar a afirmativa errada. Questão 4. Citar a afirmativa errada. Letra A. O determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas proporcionais é igual a 0. É, né? Acabamos de fazer essa análise, né, mais detalhada. Letra B. O determinante de uma matriz que tem duas linhas ou colunas iguais a 0. O determinante de uma matriz que tem duas linhas iguais é igual a 0. Sim, inclusive a gente concluiu a partir da B e a partir do fato de ao multiplicar uma fila por um número real, o determinante fica multiplicado por um número real. E o número vezes 0 continua dando 0. Letra C. O determinante de uma matriz não se altera quando se trocam na matriz duas linhas ou colunas entre si. É verdade, altera o sinal, com certeza, então esse cara bobeou nessa alternativa. Por humildade, analisaremos a D e a E. O determinante de uma matriz fica multiplicado por M quando se multiplica uma linha da matriz por M. Verdadeiro, né? E eu perguntaria, e se eu multiplicar a matriz toda por um número K? O que acontece com o determinante?
é multiplicado pelo mesmo. 3 vezes o número. 3. É elevado ao número. Na N, né? Beleza. Agora, tradução pra galera ou não? E aí, galerinha, entenderam o que ele quis dizer? Eu perguntei o que acontece com um determinante de uma matriz quando a matriz é multiplicada por K. Ele diz que o determinante fica multiplicado por K na N. O N é a ordem da matriz, né? Certo? Concorda comigo? Porque a galera, alguém falou 3, né? K elevado a 3, alguém falou, né? Porque é terceira ordem, tá certo? Generalizando, beleza? Certo? Então tu vê, né? Se eu multiplico uma matriz, pego uma matriz A e multiplico ela por K, o determinante dela vai ficar multiplicado por K na N, onde N é a ordem da matriz. O que é a ordem da matriz? É o número de linhas ou colunas, porque determinante só se fala de matriz quadrada. Show de bola. Então, mais uma conclusão interessante aí na nossa discussão. Depois, letra E, a adição de uma linha de uma combinação linear das demais não altera o valor de seu determinante. E aí, a adição de uma linha de uma combinação linear. Que nem vocês falaram ali. Aquelas regrinhas, né? Diz que não altera o valor do determinante. Não altera? A gente chegou a confirmar isso? Sim. Chegamos a fazer esse teste? Então é importante perceber isso, né? Se eu pego uma matriz, multiplico uma das linhas por um número qualquer e somo isso a outra matriz, vai gerar um sistema equivalente que não vai alterar o determinante. É verdade. Se alguém estava com dúvida, esse item veio para confirmar. Questão 5. Outra, né, cara? No vestibular, tu esqueceu disso, pega uma matriz 2x2 bem tosquinha, entendeu? Dá uma modificadinha rápida nela e calcula, né, cara? Pronto, tira a prova real na hora ali. 5. Uma matriz quadrada de ordem 3 tem o determinante igual a 2. Determine det de A ao quadrado. Então, peraí. Ó, det de A é igual a 2. E esta é uma matriz de ordem 3, então N é igual a 3. Determine det de A ao quadrado. Peraí, det de A ao quadrado é a mesma coisa que det de A vezes det de A. Teorema de Binet, é isso? E 2 vezes 2? Muito bem. Det de A ao cubo, tá de sacanagem. Nós vimos, generalizamos, né? Chegamos a fazer essa generalização aqui, ver se vocês concordam comigo. Chegamos, né? Através do teorema de Binet, eu acho que eu cheguei a citar isso sim. Depois dá uma conferida lá. 2, quanto é que é o... Mais corto, perigo. Eu vou manter isso aqui então, e vou colocar minha generalização com outro número. Tá? O N seria a ordem ali, o M é uma generalização que eu fiz, né? O det de A é 2 e o M, né, está elevado a 3. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Show de bola. Isso é a letra A, isso é a letra B, letra C. O determinante de 3A. Tu vê que interessante, que legal a gente ter feito aquela generalização, né? Agora mesmo. Mais uma vez, eu juro que não foi de caso pensado. Peraí. Se essa matriz é ordem 3, quando eu multiplicar a matriz por 3, eu vou multiplicar 3 filas por 3, não é? E nós acabamos de ver que cada vez que eu multiplico uma fila pelo número real, o determinante fica multiplicado por esse número. Era 2 determinante, não é? Então vai ficar vezes 3, vezes 3, vezes 3, não é isso? Ou, de acordo com a generalização que o nosso amigo fez, 3 elevado a n vezes o determinante. Não é isso? Como n é 3, 3 vezes 3, 3 elevado a 3 vezes 2. 3, 3, 9, vezes 3, 27. 27 vezes 2, 54. Tudo bem? É importante que tu esteja consciente do que está acontecendo, né? Olha que legal. Det de menos 5A.
eu poderia pegar o 2 e na minha mente perceber, eu vou multiplicar cada uma das 3 linhas por menos 5. 2 vezes menos 5, menos 10. Vezes menos 5, 50. Não é isso? Vezes menos 5, menos 250. Não é isso? Para ficar elegante, a gente aplica a generalização. Menos 5 elevado à ordem da matriz, vezes o determinante da matriz. Por isso, menos 5 elevado a 3, vezes 2. Menos 5 vezes menos 5, mais 25, vezes menos 5, menos 125. Menos 125 vezes 2, menos 250. Acabou a aula? Oh, acabou a tarefa? Yeah! Sim! Quarta-feira, trabalhinho de matemática? Pode ser? Tipo amanhã? Muito bem. Assim, ó, tá ridículo, tá fácil demais, tá fácil. Com dupla com consulta. Ixi, cancela o trabalho. O trabalho foi suspenso. Não, mas é porque é verdade, se eu chegar aqui e tiver 50% das pessoas, vai me dar uma dor de cabeça maior do que adiantar a nossa vida. É verdade, galerinha, ó. Venham preparados, que não é que de repente não tem greve, nada, atrasar a nossa vida por causa disso, faltar 1 ou 2 eu não vou fazer nada, vou tocar ficha. Mas fica combinado que se realmente tiver greve, né, e faltar muita gente, vai ser uma dor de cabeça, tem que fazer a segunda chamada, agitamos uma atrasadinha, ninguém vai morrer. Valeu, galerinha.